Você vai gostar dessa história. Eu estou escrevendo um livro de ficção científica. Ó, que legal. A primeira tentativa da minha vida. Minha mãe é escritora, né? Minha mãe, eu saí do Brasil porque se eu ficasse no Brasil eu ia ser o filho de Gisele Della Porta Nicoleles. Então eu tive que ir embora porque tinha que fazer uma coisa por mim mesmo. E ela escreve para criança. A vida toda, mais de 150 livros já publicados, né? Aí eu falei, não, eu preciso escrever um livro de ficção científica. Mas o meu livro de ficção científica começa no momento em que algo destrói toda a sociedade eletroeletrônica. Olha só, uma tempestade solar. Perfeito. Uma grande emissão da corona solar. Ah, que legal. Tu acertou, cara. Que arrombado. Não, por isso que eu falei. Por isso que eu falei pra ele. Por isso que eu falei que ele ia gostar. Um coronal mass já ejection. aconteceu uma vez na Não, unidade, hey, cara. Por falar nisso... 1859. Carrington Event. Exatamente, evento Tá? Carrington. Só que- Queimou toda a rede de telégrafo do mundo. do mundo. Só que era uma merreca, né? 2 semanas atrás, teve um coronal mass ejection. Só que foi na direção oposta da Terra. Exatamente. Que bom. Que bom. Né? Porque nós não estaríamos aqui conversando. Se vem pra cá, o que que acontece? Tudo acaba. Depende. Hoje, Se- assim, o pessoal consegue manobrar os satélites e tal, mas é um cenário super realista, cara. Hoje a gente depende da tecnologia total, de comunicação, de tudo. Isso. Na prática acontece que queima tudo? É o quê? Queima boa Queima parte. os satélites, queima tudo. Computador, queima internet não tem. Comunicação via rádio. Banco você não online consegue. some, Ixi. refrigeração, tratamento de água. Sabe o que o pessoal chama Deus isso aí? me livre. Eles chamam porque a Terra já passou por 5 extinções em massa. Isso. O pessoal chama isso aí da 6ª extinção em massa. Exatamente. É isso aí. O dia que acontecer, e pode acontecer, cara. Já aconteceu. Já aconteceu. Mas é Isso- previsível? Claro. Aí é que tá. Não 24 horas. é. Não, quando acontece lá, demora 3 dias pra chegar Não, aqui. demora mais ou menos, mas a Carrington Event foi 27 horas. Isso, foi 27 horas. porque Já era muito imaginou? poderoso. Você está ouvindo Claro a televisão que eu no vou Jornal ver. Nacional. 27 horas. Você está no Jornal Nacional e o Bonner fala assim, senhoras e senhores... Fudeu. Esse é o último jornal da história. Esse é o último Jornal Acabou, Nacional, entendeu? né? E Não, por- hoje um grande esforço que tem é porque isso é legal pra caramba, porque a gente não consegue prever se vai acontecer. O que acontece é o seguinte, quando você vê ela vindo do Sol... Não, já era. mas é muito... você não consegue prever o evento, mas se você começa a ver as manchas solares Isso. coalescerem e a dimensão dessa coalescência é maior do que a Terra, por exemplo, o volume é crítico. É. Mas aí pode acontecer ou não. Pode acontecer ou não, mas se você vê esse barato formando, você dá para ver, né? Isso é fácil de ver. Isso, o pessoal hoje tem. Tem gente que estuda isso o tempo Monitora inteiro. isso o tempo todo. A NASA monitora isso o tempo inteiro. Na hora que surgiu, na hora que deu a emissão, que é a parte externa, né? Isso. Do Sol, que vai para o espaço. 27 horas. Porra, então a premissa do teu livro não é tão... Não, é real. Não, mas aí eu falo Ele o que fez estudando. acontece. O que acontece E aí, com... extinção em massa, mesmo Não, sexta? eu não posso contar o Não resto. pode, né? né? Sem spoiler, né? Vamos comprar o livro. Não, mas sabe quem era o... Sabe, vocês já ouviram falar, mas... Lembra do Akhenaten? O faraó maluco Sim, do Egito, claro, sim, que sim. foi o primeiro a propor o monoteísmo no Egito, que era o sortudo que casou com a Nefertiti. Quem viu a estátua da Nefertiti sabe que o Akhenaten deu sorte na vida, né? Pois bem, sabe quem o Akhenaten... o deus do Akhenaten era o Aten. Sabe quem é o Aten? Não é o Sol. É a coroa do Sol. É a parte externa do Sol. Ou seja, os egípcios já sabiam que a coroa é que é o negócio. era o negócio. isso mesmo. Nós estamos falando muito tempo atrás, 2000 anos atrás, mais. Né? 1300, alguma coisa, se eu não me engano, antes de Cristo. Então, os caras já tinham uma noção, e ele tem uma oração para o Deus Aten, que eu pus na capa do meu livro, onde ele basicamente diz o seguinte: de ti tudo vem. Quando tu sorris, toda a vida floresce. Quando tu dormes, tudo morre. Caramba, aí que demais, hein? O cara sabia que era a energia solar que comandava, faz né, toda tudo, né? a vida existir. Ele sabia ou ele achava que era e estava certo? Olha, boa. o cara... E por curiosidade, a última coisa que eu vou falar sobre o querido Akhenaten é que o Freud publicou um livro no final da vida dele, achando, e depois foi seguido, teve vários estudos, vários livros, eu li 2 sobre a história, que Akhenaten e Moisés eram a mesma pessoa. Eita. Isso é maluco. Não, é genial a história. É genial. Porque ele cria o monoteísmo, né? Ele instala o monoteísmo e, de repente, ele... Tem gente que acha que ele morreu, que ele foi assassinado, porque os sacerdotes dos outros politeísmo. deuses foram lá e deram uma bimba nele, puseram a Nefertiti, que, né, não é nada mal. E
E outra versão é que Akhenaten foge para uma região do delta do Egito, onde os judeus tinham uma primeira colônia deles, né, que eles foram capturados e depois, né, libertados. E ocorre que José, né, tinha uma filha, José que trabalhou para os faraós egípcios, que casou com o faraó anterior. Então, eles acham que... o Freud publicou esse livro, que ele, na realidade, é Moisés. E que o Deus, o monoteísmo que nós conhecemos, judaico, né? Da tradição judaico-cristã... Estava propondo esse Deus. Exatamente. Tem um acréscimo nessa história que é o seguinte, né? O Freud, no Totem e Tabu, ele justamente assume que existe um momento inicial do surgimento do monoteísmo, que é um momento de trauma, que é um momento de dentro da família, em que você faz aí o luto do pai. E, no final das contas, esse seria uma estrutura que se reproduziria em todas as sociedades. Acho que o Freud torcia para o Vasco. Né? Não, mas vale pensar isso, porque de fato, você tem a visão que é tipo assim, efetivamente há essa transição, tem a outra que é assim, poxa, talvez seja um tipo de mito, de uma estrutura, um mitema, como falava o Levi-Strauss, da nossa sociedade, que vai ressurgindo. Também valeria, assim, vale essa versão e tem gente que fala, não, na verdade o grande lance é que isso ressurge, essa ideia de fundar uma religião em cima de um Deus único, no fundo é uma alusão ao Pai, que tem a ver com a superação. Conversar com o Henri Cristo para solucionar tudo isso aí. Né? Mas o Muito livro boa. do senhor chama como? Já tem nome? Já... Tem, mas eu não posso contar. Não pode? Não tem spoiler nenhum hoje. Quando que vai lançar? Assim que eu terminar. Não faz essa pergunta que amanhã a minha editora telefona. Mas tá ficando legal. Já tá trabalhando nele há bastante Porque tempo? tem muito a ver com a BrainNet, Olha que mas mistura com essa um cataclisma, parte toda. Olha né, só. único, né? Aí sim. Acho que vai ser bem legal mesmo. Não, Tá trabalhando nele há muito tempo já? Eu comecei um pouco antes da pandemia. Eu tive que parar, né? Por causa de todo o que eu fiquei trabalhando na pandemia a tempo integral. E agora eu comecei a retomar, né? Mas eu espero que mais uns 2 meses, 3 meses eu termino. Ah, tá. Ah, que Falta pouco, demais, então. Não falta muito, não.